E isso. Então, sejam todos bem-vindos. Vocês estão fazendo muita falta, né, aqui em Vassouras, não só no hospital, né, na minha vida, eu já falei isso para vocês, né, no meu plantão. A presença de vocês motiva a gente, ele é um caminho a mais a seguir, aquele motivo de acordar cedo e de preparar uma atividade, discutir. Então, a gente espera que tudo isso se normalize e vocês estejam de volta o quanto antes, para a gente juntos aí tentar salvar algumas vidas, né? Então, eu trouxe hoje dois casos clínicos e para a gente discutir diagnóstico diferencial de dor torácica, diagnóstico diferencial de AM, e essa é a nossa missão da manhã, né? Então, meu nome é Luciano, o objetivo é conversar com vocês de dois casos clínicos, e quando eu conversei com vocês ao longo dessa semana, né, e da semana passada, essas aulas são interativas, então se vocês puderem participar pelo áudio ou pelo menos pelo chat, eu vou ficar bem feliz, né? Então vamos aí para o primeiro caso clínico. Eu vou lê-lo, né? Então, LMS, 32 anos, mulher, proveniente de Paracambi, procura a UPA de Vassouras, queixando-se de dispneia, dinamia, diminuição de força em membros superiores, dor torácica do tipo pleurítica, que piora ao deitar. Não teve febre nem tosse. Lembrando, estamos num período de pandemia, então sintomas respiratórios são obrigatoriamente perguntados nessa anamnese inicial, né? Esse acolhimento com classificação de risco, fundamental nessa história patológica pregressa, identificar se o paciente teve algum sintoma. Ele não teve tosse, ela, né, não teve tosse nem febre. Tem uma história patológica em que o irmão faleceu aos 42 anos devido a uma doença vascular cerebral. Segundo ela, ela não sabe dizer que tipo de doença era essa, ela não sabe se foi um aneurisma, se foi um AVC. O paciente morreu, isso ela só sabe dizer isso, né? Ela teve essa dor pleurítica, mas procurou lá o hospital de origem, no município de origem, né? Realizou um eletro lá na emergência, e foi liberada para casa com sintomáticos. Ou seja, o colega lá viu que precisava rodar um eletro, em vigência do eletro, ele liberou com sintomáticos. Não havendo melhora dos sintomas, resolveu procurar a UPA para avaliação. E quem ela encontra lá? Vocês, né? Vocês estão na UPA agora. Daqui para frente, eu os vejo como colegas de profissão. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto, discutindo o mesmo caso, pegando o plantão junto, né? E se Deus quiser, trabalhando no CTI junto, vocês imaginam. Ia ser uma grande felicidade minha. E vamos seguir. No acolhimento com classificação de risco, essa paciente tinha lá uma PA de 169 por 89, uma frequência cardíaca de 101, uma frequência respiratória de 24 e estava saturando a 96 em ar ambiente. Ela estava lúcida, um Glasgow de 15 em 15. Lembrando aqui aquele hábito, né, que nós já deixamos marcado aí. Quem foi meu aluno, né, do oitavo, no caso, a turma 94, eu conversei isso. A turma 93, infelizmente, eu não dei aula, né? Eu cheguei na disciplina de emergências clínicas depois de vocês terem passado. Mas a 94 eu já peguei. E eu sempre digo, na hora de escrever o Glasgow, é de bom grado, né, que você escreva Glasgow, o valor barra 15, que é o valor máximo e o valor que você está vendo ali no momento. Tudo bem que é um Glasgow de 15 não tem o que tirar, mas, por exemplo, se esse Glasgow tivesse de 12, só tivesse assim, Glasgow 12 e nada mais, como é que você interpretaria isso? Se você estiver lendo uma coisa descrita dessa forma, você não sabe de onde foi o ponto perdido. E aí, o ideal, e seria caprichoso, que na hora de escrever o Glasgow, você escreva o valor que você avaliou, barra 15, e entre parênteses você coloca a pontuação que você deu. Abertura ocular, não precisa escrever abertura ocular, bota AO. Né? Abertura ocular, 2 pontos, o valor que você avaliou. Resposta verbal, 2 pontos, RV, e resposta motora, RM, o valor que você... E fecha parênteses. Ou seja, fica, pelo menos visualmente, bem detalhado isso para quem for avaliar o paciente posteriormente.
exemplo clássico de admissão do paciente ontem no CTI, meu plantão, né, foi solicitada uma vaga, paciente vindo de um município próximo, com um relato de saturação em ar ambiente e rebaixamento do nível de consciência. Tinha isso na solicitação do pedido da vaga. E aí, quando a colega ligou para passar o caso, eu perguntei qual era o Glasgow. Ela disse que era o Glasgow de 11. Eu falei, mas perdeu ponto em quê? Aí ela ficou meio atrapalhada, não sabia, porque não tinha sido ela que fez a descrição, né? Ela, eu não sei, não está descrito aqui. Então, exatamente isso, né? Porque um Glasgow de 11, o paciente pode estar desacordado, pode estar sem movimentar, o paciente pode estar sem falar, e isso como a gente vai ver? Não sei, então tem que ter essa descrição. Mas nesse caso não. O paciente com Glasgow de 15, interagia lá com o examinador, estava em regular estado geral, apresentava faces de dor, taquipneica e taquicárdica. A gente viu aí pela pressão também algo hipertensa. Hipocorada, uma cruz em 4, hidratada nictérica cianótica, com a perfusão capilar periférica preservada, né, 3 segundos. Pupila isocórica, falta o reagente, e não tinha nenhum sinal de rigidez de nuca. Então, tem um cenário, uma dor pleurítica, uma dor torácica, uma jovem que procura emergência pela segunda vez, ou seja, um retorno à emergência, no primeiro momento no hospital, no município de origem, depois volta para a UPA de Vassouras, e vocês estão diante disso. Chegando com essa história clínica, com esses sinais iniciais, tentando buscar o que eu chamo de síndrome, né, inicial lá daquela seu diagnóstico, né, um diagnóstico sindrômico inicialmente, para que você comece a tratar ou traçar pelo menos uma conduta inicial. Ela traz esse eletro que ela realizou lá, né, pela história, está dizendo que ela procurou a emergência e trouxe o eletro. E aí trouxe esse eletro com essa história inicial de precordialgia, dor pleurítica que piora ao deitar. E aí, é nesse momento agora que eu preciso que vocês comecem a interagir comigo, né? Vamos olhar esse eletro juntos e eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo de anormal nesse eletro. Lembrando, esse eletro foi o realizado lá naquele hospital de origem em Paracambi. E aí, o que vocês estão vendo de alterado? Lógico que eu vou perguntar qual é a conduta, né? Óbvio. Achei umas aqui meio profunda na 3, ou a impressão não. Perdão, eu não te ouvi. Deixa eu aumentar o meu áudio aqui. Você pode repetir a pergunta? Perdão. Tem onda Q profunda na D3? Vocês estão vendo o supra? Lembra? A gente está na emergência. O que eu preciso tirar da minha cabeça? O que eu tenho que agir rápido para que esse paciente não evolua para uma situação de gravidade, para que eu tenha tempo de conduta? Luciano, mas sempre eu vou pensar em infarto? Você está na emergência, lembra? A gente está num cenário de caos. Aqui está controlado, a gente está em casa e discutindo uma situação. O Álvaro falou aqui, supra em V3. Exatamente. Acho, mas isso aí, será que tem supra? Vamos olhar, né? Vamos olhar D2 aqui embaixo, tem um D2 longo ali embaixo, né? Vocês acham que está suprado? Lógico que esse eletro, ele é uma reimpressão do que é real, e aí a grande dificuldade na emergência é pegar o eletro prévio, né? Quando a gente tem o nosso eletro bem impresso, bem direitinho, a gente tem um eletro prévio aí que mostra supra. Opa, tem lá em D2, tem supra, mas só tem D2? Será que tem supra só em D2? Não sei. Vamos ver aqui, V3, nosso amigo disse, V2, V3. Será que ele está todo suprado? Não, V2, V3. Se a gente olhar um pouquinho assim, com critério para V4, ali, você começa a pensar se a linha de base for aquela ali, um pouquinho V4. E aí? É um paciente jovem, mulher, com precordialgia, com supras. Eu queria condutas, assim. Agora, daqui em diante, a gente vai pedir um novo eletro. É óbvio que a gente vai pedir um novo eletro. Mas, pensando nessa situação, primeira conduta é solicitar um novo eletro.
né? Porque a gente tem um eletro prévio. E aí agora com vocês. Eu já tracei o dado inicial da primeira conduta, e aí eu quero que vocês me digam aí, pode ser pelo chat, eu vou deixar aqui do ladinho o chat aqui, para eu poder... Isso, Lohan, troponina e novo eletro. Só troponina? Eu posso pedir CPK, CKMB também? Pode. Posso, né? Beleza. Eu posso tratar essa paciente como uma síndrome coronariana até que eu prove o contrário? É isso que eu quero que vocês tenham essa opa! Beleza, o Adriano escreveu aqui, ó. Independente do eletro, não parece um supra de AM e nem a clínica dela também parece ser isso. Exatamente, né? Mas de qualquer maneira, Adriano, a gente está na emergência, né? A gente vai ter que, até que prove o contrário, até que a gente tenha a certeza que isso não é, a gente pode pensar nisso mesmo, né? Isso aí, né? Parece uma dor pleurítica. Será que eu preciso de mais algum exame de imagem? Eu preciso fazer um raio-x de tórax nessa paciente? Preciso, né? Então, assim, eu preciso fazer... A abordagem inicial dessa doente seria basicamente isso. Eu levo essa paciente para a sala vermelha, né? Eu preciso deixá-la monitorizada. Até que eu prove o contrário, esses dados iniciais são dados feitos através do acolhimento com classificação de risco, que é a enfermeira que me posiciona. Eu tenho que repetir esse exame físico em vigência de uma monitorização. Pela história clínica, não teve sudorese, né? Não era aquela dor do tipo aperto. Eu refaço a história junto da doente, né? Porque esse caso clínico foi apresentado, a enfermagem te posiciona e você vai buscar, assim como o Adriano falou, independente do eletro, a história clínica não sugere muito o infarto, porque ela não teve aquela dor clássica. Lógico que eu separei para que a gente trace uma conduta diante de uma apresentação atípica. Mas a gente está na emergência. Se eu estou na emergência, eu tenho que provar que algo não é aquilo, né? Não adianta só eu imaginar, vamos pensar numa possível diagnóstico diferencial de AM. A gente vai sim buscar esse diagnóstico diferencial, mas a gente tem sim que fazer a abordagem inicial para uma síndrome coronariana possível em vigência. A gente não conhece a doente, ela acabou de chegar. E aí eu peço lá o eletro, pela história clínica não parece, você solicita as enzimas, mantém ela monitorizada. E aí, ao longo disso, lembrando, a gente está na emergência, a gente tem em média 10, 15 minutos, no máximo, né, 20 minutos para começar a traçar a conduta, porque a enfermagem chama você para você avaliar um doente, e aí a sua decisão vai ficar aqui na sala vermelha, na sala amarela, vai monitorizar, ou vai deixá-la na sala verde, ou vai liberar para casa com sintomático. Como que é essa história? Né? Será que o colega lá de Paracambi estava certo? Será que ele viu a alteração que tinha? Não sei. Né? A gente solicita um novo eletro, lógico. A gente vai abordar essa doente com esse olhar crítico, pensando em que a história clínica não te induz ao infarto, mas o eletro inicial mostrava supra em algumas derivações. Mas aí tem uma coisa que na história ela relatava para a gente, né, que era uma dor do tipo pleurítica, né, uma dor que piorava ao deitar. Né, e o infarto não é assim. Né, o infarto ele não piora ao deitar. Se a pessoa está infartando, ele vai sentir a dor independente da posição. Né? E aí, na história clínica não falava, mas tem uma outra posição. Quando houver essa situação em que, se o decúbito dorsal piora a dor, você faz o inverso. Né? Se a pessoa faz um decúbito ventral, né? Será que essa dor melhora? E aí você começa a pensar nos diagnósticos diferenciais, e é justamente isso que a gente veio falando. Aqui o Lohan botou aí pericardite, pleurite. Então, assim, abordagem inicial nesse doente, até que prove o contrário, você não pode simplesmente já traçar o seu diagnóstico. Você vai pedir um novo eletro. Tem um eletro prévio, solicita um novo agora, né, para ver se esses parâmetros, né, mudaram. Será que esses supras identificados são daquilo, sei lá o que você tem identificado no primeiro eletro? Seja ele de qualquer nível. Será que continua? Então, uma solicitação de eletro, mantém esse paciente aí monitorizado, ela está com nível de pressão elevada. Né? O que vocês fariam para pressão? Inicialmente nada, vocês fazem captopril, já começariam um tridil, vocês não fariam o quê? Para essa doente, ela está com 169 de sistólica, ela está taquicárdica, ela tem faces de dor. Então,
A abordagem inicial colocou ela na sala vermelha, monitorizou, pediu um novo eletro, começaram a pedir enzimas, né? Fizeram uma radiografia de tórax? Provavelmente sim. E aí, para a pressão? Agora eu queria conversar sobre níveis pressóricos. O que vocês fariam para a pressão dessa doente? Manteriam dessa forma? Resolveriam a dor primeiro e a pressão automaticamente resolveria? É assim que vocês pensam? Eu queria a opinião de vocês. Opa, Tadeu botou aí. Não precisa baixar a pressão com menos de 180, né? Exatamente. Né? Ela tá. Eu não tenho aí, ó. Eu estou olhando a doente, eu não sei qual é o nível de pressão prévio dela. O que eu preciso? Fazer uma anamnese dirigida, sabe, Tadeu, para saber se essa paciente ela é hipertensa ou não previamente. Né? Será que ela é hipertensa? Será que esses valores são normais? Mas na abordagem inicial dela agora, eu não baixaria essa pressão, não. Eu observaria, porque ela está em vigência de uma dor. Né? Ela tem uma vigência de dor. E o que eu fico atento a essa paciente? Eu primeiro resolvo a dor. Exatamente, Tiana. Eu preciso resolver a dor. Porque, às vezes, essa taquicardia ela é reflexa. Ela contou para a gente, parece besteira, né? Mas ela contou para a gente que ela não teve febre nem tosse. Mas será que agora ela está com febre? Eu não sei. Eu tenho que verificar a temperatura. A temperatura é um grande mascarador dessas taquicardias. Né? Às vezes o paciente está taquicárdico, principalmente agora, né? Em vigência de pandemia. Eu tenho que excluir isso. Então, não tem relato nenhum depois do acolhimento que eu aferi a pressão, a temperatura dela. Eu vi a saturação, mas eu não vi a temperatura. Então, tenho que corrigir o que está queixando ela. A dor. Eu tenho que corrigir essa dor. Eu corrijo e eu, pelo menos, avalio se ela está com febre, se ela tem alguma referência a isso. Né? Então, eu vejo ali se ela está em febre. Segundo, a própria ansiedade. Né? O paciente chega na emergência, em vigência de um retorno de algo não resolvido. Isso gera neles uma sensação de morte, né? Porque ele está sentindo uma dor no peito, foi no hospital, foi liberado, a dor não passa. O leigo, quem não era da área de saúde, quando você falar dor no peito, ele automaticamente associa infarto e automaticamente associa a morte, porque as notícias são dadas da seguinte maneira: a dona fulana, gente, infartou, soube, foi para o CTI e, infelizmente, fez hemodiálise e morreu. Aí a pessoa associa o infarto, a hemodiálise e a morte. E, principalmente, o CTI. Né? Então, falar em CTI, eles automaticamente pensam em morte. E essa doente chega com dor torácica, chega ansiosa. Então, assim, num primeiro momento, é de bom grado que eu corrija o que ela está queixando, avalie essa dor. Será que ela tem alergia a um analgésico simples? Será que ampola de dipirona seria suficiente? Eu faço 2 ou faço 4 ml? Né? Então, assim, isso tudo eu tenho que ter essa atenção. Não é só lá e prescrever. E às vezes a gente tem esse hábito, né? Vamos lá prescrever dipirona aí, vai. Não, se a pessoa for alérgica, conversa. Se ela está lúcida, você conversa. Se tiver algum familiar, você pede a ajuda dele. Posso fazer um remédio de dor para a senhora? Eu prefiro, doutor. Então, a senhora tem alergia a algum remédio? A senhora já fez uso da dipirona? Sente alguma coisa? E uma coisa que é bem marcada na emergência, eles falam assim: doutor, a dipirona não tem problema, mas o Plasil eu não posso, porque o Plasil eu tenho alergia. Aí você fala: meu Deus, que alergia é essa? Aí a continuação é: quando a senhora fez uso do Plasil, o que a senhora sentiu? Ficou vermelha, coçando, a boca ficou inchada? O olho inchou? Não, doutor, me deu vontade de sair correndo e tirar tudo que estava na minha veia e ir embora. Né? É um efeito colateral, é um adverso aí do uso do Plasil e às vezes dá esse desconforto, a pessoa fica agitada. Então isso não é alergia. Mesma coisa de pirona. Pessoas que falam: eu sou alérgico a dipirona. Enfatiza só para saber que tipo de alergia é essa. Como é que é essa alergia? Ela fala: minha pressão cai, eu fico tonta. Então, isso não é alergia. Né? Então, assim, de qualquer maneira, nesse primeiro momento, para a pressão, eu não baixaria. E uma outra coisa que eu sei que não são vocês, porque vocês são ótimos, né? Você conversar com vocês sobre situações de gravidade é só encaminhar o que já está funcionando. Vocês têm um raciocínio muito
muito sagaz em relação a isso. Mas eu deixei ela taquicárdica de propósito para que vocês tenham esse cuidado, né? Na emergência, no CTI, nem toda taquicardia tem que ser revertida prontamente, a menos que seja identificada uma arritmia com instabilidade hemodinâmica e essa taquicardia seja possível um gatilho dessa instabilidade. Ao contrário, se o paciente estiver usando noradrenalina, por exemplo, às vezes essa taquicardia reflete a própria droga, ou então é um reflexo natural, uma tentativa de melhorar uma possível baixo débito que esse doente está tendo. Eu não sei. Será? Então vamos ver. Então eu não corrijo inicialmente essas taquicardias que surgirem antes de avaliar o eletrocardiograma. Então, a conduta inicial de todo paciente taquicárdico na emergência é essa. Você monitora, ouve a história, tenta colher uma anamnese dirigida focada ali, avalia essa situação da dor, da síndrome coronariana, né, dessa dor torácica que o paciente venha identificar, mesmo que seja, como a gente está dizendo aqui, a dor ela é ventilatório dependente, né, que ela piora com decúbito, inclusive, mesmo assim, você está na emergência e você não pode, sem o eletro, sem uma análise inicial, descartar essas situações graves. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Por mais que a história não leve para o infarto, você tem que abordar ele inicialmente para confirmar que não existe o infarto. Então, a gente precisa ter esse cuidado e, fundamentalmente, no manejo desses níveis pressóricos, né? A gente tem essa visão que o ideal dentro da emergência é manter o nível pressórico adequado, mas às vezes isso aí é reflexo da própria dor, reflexo da situação, em que é uma situação de estresse, né? Então, eu abordando essa doente dessa maneira, com essa avaliação inicial, solicitando um exame inicial, né? Eu posso pedir um hemograma, posso pedir uma função renal para avaliar que esses supras que eu estou identificando ali, será que tem alteração também hidroeletrolítica? Será que algo aconteceu ali? Eu não sei. Então, uma função renal inicial básica, as enzimas, uma abordagem de monitorização desse doente e, fundamentalmente, controle daquilo que está descompensando. Se teve vômito, você controla o vômito. Se teve dor torácica, você associa o medicamento. Se for fazer a dipirona, também, se a dor não cessa, se for uma dor intensa, a utilização da morfina é adequada. Você avalia essa radiografia de tórax. Será que seria necessário utilizar um diurético? Eu não sei, não tem detalhes do exame físico, né? Tem apenas o acolhimento com classificação de risco. Então, é nossa função, enquanto médico abordando esse doente, fazer o exame físico completo. Será que tem estertor crepitante, bibasal? Será que tem um murmúrio vesicular abolido? Então, essa abordagem é aquela abordagem que eu chamo de um pacote inicial do doente potencialmente grave, é uma falsa estabilidade, até que eu prove o contrário. Essa doente precisa e merece, sim, uma radiografia de tórax, um novo eletro, solicitação de exames laboratoriais, um exame clínico direcionado, né, associado aí a uma história clínica bem colhida. Você começa a juntar peças e aí, por mais que a gente ache que pela história clínica não fala a favor de infarto, você está na emergência e é o seu carimbo que daqui a poucos meses vai estar em jogo. Então, será que a liberação para casa é a coisa mais prudente? Depende. Se você tiver a certeza que não é o infarto, que você descartou a possibilidade, ou então que você já tem, pela própria história clínica, uma situação que não vai evoluir com gravidade, e esse doente ele pode ser acompanhado ambulatorialmente, é essa a sua função, a gente não vai ficar prendendo ninguém, né? Então, assim, essa é a abordagem inicial aí para esse doente. E aí, lógico, eu trouxe aí um papo para a gente conversar sobre o que o Lohan já tinha dito, né? E o Adriano também já tinha suspeitado de que uma doença que não é característica do infarto. A história patológica pregressa dessa doente, ela não leva aquele infarto clássico, né, da sudorese pele fria, perfusão capilar periférica, às vezes é identificado, o paciente pode ter estruturação, é uma dor que não cessa sem posição nenhuma que você assuma, né? Então, assim, você juntando o início, o meio e onde você está ali, né, para onde você vai levar essa doente, você consegue definir. Então, eu trouxe aí rapidamente alguns slides só para falar da pericardite aguda, né, que aí seria a inflamação aí dos folhetos pericárdicos.
ela tem algumas origens, né? O próprio IAM, pós-IAM, pode evoluir com pericardite. Uma outra coisa que faltou, e a gente precisa olhar, é o exame torácico, né? Fazer não só a escuta da respiratória, mas também da cardíaca. Será que tem sopro? Será que tem atrito pericárdico? Será que a gente ouviu ali B3? Não sei, tem que examinar, né? Fazer esse foco. Então, a pericardite se apresentaria dessa maneira, secundária a uma doença viral, bacteriana, urêmica, reumatológica, né? Febre reumática, artrite, reumatoide, o próprio lúpus, ele pode desenvolver aí pacientes jovens desenvolvendo pericardite. Recentemente, finalzinho do ano passado, colega nosso aqui do hospital teve uma pericardite secundária a uma gripe. Então, ela ficou gripada, dias depois, desenvolveu um quadro de pericardite. No ECG, a gente tem aí sinais clássicos, né, dessa inflamação concomitante aí do epicárdio e, na maioria das vezes, né, em média, assim, 50%, às vezes 55%, 60% desses pacientes podem evoluir com 4 estágios dessa pericardite. E aí, o eletro que a gente viu é o eletro de fase 1, mas às vezes o eletro da fase 4, o paciente já está normalizado, ele vai apresentar apenas, você consegue identificar e fazer esse diagnóstico através do ecocardiograma e do exame físico, que vai mostrar o atrito que, teoricamente, antes não havia, né? Então, no estágio 1, aí, que é de horas a dias, apresenta aí um supra de ST côncavo e um infra de PR disseminado, em todas as derivações, exceto em AVR e V1, que aí mostra, na verdade, uma imagem espelho, que em AVR e V1 vai ter um infra de ST e um supra de PR. A gente vai analisar depois o eletro e vou te mostrar. Na primeira semana, aí, após a evolução dessa pericardite, né, que é secundária a algumas causas, como a gente já viu, na maioria das vezes acontece essa normalização desses segmentos de ST e PR. No estágio 3, a gente tem uma inversão difusa dessa onda T, mas na maioria das vezes ela é secundária à normalização desse segmento ST. E no estágio 4, você vai fazer o eletro está normal, mas você ausculta e aí consegue ouvir atrito pericárdico e até no ecocardiograma, né? Então, no estágio 1, quando a gente tem o infra de PR e o supra de ST aí, no estágio 1. No estágio 2, a gente já começa uma normalização do segmento ST. No estágio 3, essa inversão é difusa da onda T. E no estágio 4, um eletro normal com onda P, QRS e onda T sendo normalizados. Lembrando, o exame físico ainda mantém-se alterado, né? Nessa fase precoce, que a gente tem, na verdade, um supra de ST e um infra de PR disseminado, exceto em AVR e V1, e na fase tardia, essa inversão difusa de onda T ou normalização do eletro, quando a gente chama da fase 4, esse eletro pode se apresentar de forma normal. Então, aqui, ó, mais uma vez, para a gente analisar esse eletro aqui, é um outro eletro, e aí agora com um olhar bastante crítico, comparando com aquele eletro lá do início. Vamos começar aqui em D2. Se você olhar ali em D2, teoricamente, independente da história, analisando só esse eletro, a gente identifica aí, supra de D2, aí tem supra em V3, supra em V2, aí no V4 tem ali também V5, então, ou seja, são supra disseminados, o paciente infartou, é um infarto pancardíaco, né? Então, quando tiver supras dessa forma disseminada, a gente fica sempre atento, né? E aí, onde eu quero, onde é o gatilho e o pulo do gato para não engolir um diagnóstico de pericardite na emergência. Luciano, mas você falou que é para usar síndrome coronariana para tudo, então eu vou fazer para tudo. Mas assim, uma coisa é você solicitar para descartar o infarto, outra coisa é você tratar a pericardite como infarto, tá? Então são duas situações distintas. Você é o médico da emergência, você tem que descartar a coisa grave. Luciano, o paciente está hipertenso, chegou hemiparesia, fácil bráquio crural à direita, ele estava lúcido, teve esse pico hipertensivo. Eu posso dizer que ele é um AVE hemorrágico? Até que prove o contrário, você tem que avaliar essa tomografia. Você não pode dizer que só porque ele tem um AVE,
Que AVE é esse? Isquêmico ou hemorrágico? Você sabe? Não sei. Ah, mas é hipertenso, é mais chance de ser um AVE hemorrágico. Não necessariamente, né? Então, dessas síndromes neurológicas, a abordagem é a tomografia. Das síndromes precordiais, de dor torácica, você tem que fazer um novo eletro, solicitar enzimas, e aí você vai fazer um panorama. Olha, a história não é sugestiva, não deu troponina positiva, não teve um supra de ST com a característica que deveria. É uma dor que muda com decúbito, então isso não fala a favor de infarto, fala a favor de outra coisa que provavelmente, nessa situação, é pericardite. Mas, assim, essa abordagem inicial, por mais que você não suspeite do infarto, você tem que provar que não é. Porque, infelizmente, a gente está na emergência. É uma síndrome. A gente tem que ter essa segurança até para indicar o local de onde você vai conduzir esse doente. Será que depois dessa abordagem inicial você manda ela para casa, manda ela para a enfermaria de clínica médica ou de cardiologia, se houver no hospital, ou você manda ela para o CTI? Entendeu? A abordagem inicial faz toda a diferença. Ah, mas você sempre vai buscar coisa grave? Sim, lembra, a gente está na emergência. O que a gente tem que fazer? É excluir coisas que levem a pessoa ao óbito. E o infarto, se não tratado, vai morrer. Ah, Luciano, mas eu sei que se você, pela estatística, sepse mata mais do que infarto e às vezes você acaba não vendo a sepse. O infarto ele é muito mais conhecido da população negra, né, em geral, porque sai na mídia. Historicamente, é muito mais falado sobre infarto. Sepse mata mais, mas, de qualquer maneira, o infarto, lembrando que a gente está aqui numa aula de diagnóstico diferencial, não estou falando de infarto, vocês já tiveram essa aula, você tem que, na emergência, tirar, pelo menos daquele momento. Isso impede que ela tenha pericardite e infarte depois? Não, né? Então, todos nós estamos sujeitos a infarto. Essa história, a pericardite não vai infartar. Lógico que vai, pode evoluir para uma gravidade, se ela tiver uma doença coronariana, nada impede dela, infelizmente, ter duas coisas, né? É uma situação de má sorte, né, coitada? Ter duas coisas no mesma evolução. Mas a gente sabe disso, né? Ano passado foi um ano rico no CTI de diagnósticos diferenciais simultâneos. Os doentes chegavam, por exemplo, com um relato de AVC isquêmico, na primeira semana evoluía com uma arritmia grave, síndrome coronariana, infarto, evoluía para intubação orotraqueal, pneumonia associada à ventilação mecânica e polineuropatia do doente crítico. Isso tudo num doente só, né? E aí, sem falar que no diagnóstico aí diferencial de uma enterorragia, descobriu-se que ele tinha um câncer também no intestino. Justamente num doente só. Isso não foi um caso só, né? Alguns 3 ou 4 situações em que múltiplos diagnósticos foram surgindo dentro da unidade de terapia intensiva. Lógico que o nosso papo é emergência, eu estou de olho no doente, tem uma dor pleurítica, eu fico atento e eu vou tentar tirar esse diagnóstico da minha mente, né? Então, qual é o pulo do gato? Olha a VR e V1. Será que AVR e V1, nesse paciente que tem supradisseminado, ele também tem supra em AVR e V1? Não vai ter. Vai ter uma imagem espelho, né? Então, ao contrário, ao invés de você procurar também o infra de PR, que esse é o pulo do gato para pericardite, né? Supradisseminado e infra de PR disseminado. Olha a AVR e V1. Será que tem supra de PR, infra de PR e supra de ST em AVR e V1? Não vai ter. Tem o inverso. Né? Em AVR e V1 vai ter um supra de PR e um ST infrado. É exatamente isso. Né? Então, se a gente olhar nesse modelo aqui, né, a gente tem um supra de ST ausente em AVR e V1 e tem infra de PR em V2, AVR, V5 e V6. Então, o diagnóstico de pericardite ele está começando a se desenhar. O ideal é que essa paciente tenha esse acompanhamento, faça um ecocardiograma e a gente busque a correção da doença de base. Às vezes é a primeira apresentação de um quadro de uma doença desconhecida dela. Né? Lógico que eu tive o corte adequado para que a aula não perdesse o foco, que era buscar em vocês a necessidade desse olhar crítico. Por mais que vocês não suspeitem inicialmente, ou até mesmo suspeitem, mas não tenham aquela certeza, a conduta você tem que traçar e até que prove o contrário, você tem que provar que essa doente não está infartando. Né? Então, como é que eu faço aí esse diagnóstico rápido, diferencial entre IAM
e pericardite. A história clínica, ela é soberana. Na maioria das vezes, se você colher uma história adequada, você, pela história, começa a traçar mentalmente um caminho entre infarto e pericardite. As duas condições, elas cursam com dor torácica e supra de ST. E aí, como é que a gente diferencia? Como eu falei, né? A clínica, ela é soberana, né? Então, na dor torácica do tipo pleurítica, ela piora com a inspiração, melhora na posição sentada, piora com o decúbito dorsal e, às vezes, a posição, se o paciente faz uma inclinação do tórax para frente, essa dor também diminui, né? Então, esse atrito diminui e o doente acaba não tendo essa dor. Já no IAM não tem essa história, né? Então, o cara vai sentir dor independente da posição. Na maioria, é uma dor em aperto, né? Ele faz até assim com a mão, né? Naquela posição clássica do IAM. Mas às vezes não, às vezes é uma dor empontada, às vezes é uma dor enfacada. Cada um descreve de uma maneira. Lembrando que essas descrições, elas são muito subjetivas e o doente vai te dizer. Mas, na maioria das vezes, ele fala, meu coração parece que está apertando, parece que estão apertando meu coração. E é exatamente isso que, pela própria história clínica, você consegue diferenciar. Nas morfologias, a gente também consegue diferenciar. Na pericardite, na maioria das vezes, é côncavo e o IAM é mais característico convexo. Luciano, mais de uma vez você me mostrou um infarto. Eu sei, a gente guarda situações diferentes para mostrar para vocês, né? Pode acontecer, mas na maioria das vezes, pericardite é côncavo e o infarto mais característico ser convexo. Na distribuição desse supra de ST, na pericardite, na maioria das vezes, está disseminado, exceto em V1 e AVR, é onde eu preciso que vocês fiquem atentos e me ajudem a olhar isso. Se você suspeitou de pericardite pela história, olha V1 e AVR, ao invés de ter o supra de ST, né, vai ter o infra de ST. Né? E ao invés de ter infra de PR, vai ter supra de PR. É uma imagem espelho do que está acontecendo. Né? E na maioria das vezes, na pericardite, na maioria das vezes, nunca evolui para onda Q de necrose. Mas ela pode ser, sim, secundária ao IAM. Lembra que lá no início a gente podia ter uma onda Q nesse próprio eletro, mas a gente fica atento que uma das causas da pericardite é pós-IAM. O paciente ela pode ter tido um infarto meses atrás e evoluiu com essa onda aqui. A gente nunca evolui, a palavra é muito difícil, né? Medicina nunca existe, nunca nem sempre, mas é essa atenção que a gente tem que ter. E o IAM, na maioria das vezes, ele se limita à parede envolvida no evento isquêmico. Luciano, mas às vezes você pode isquemiar duas paredes. O que a gente pede é que Deus nos proteja e nos dê discernimento para que isso não aconteça, porque o paciente acaba evoluindo para uma situação de extrema gravidade. Então, na maioria, ele vai se limitar aí à parede envolvida no evento isquêmico. Na maioria das vezes, é uma parede envolvida, mas já aconteceu de ter doente com mais de uma parede envolvida. E aí é uma situação que leva à gravidade. Exemplo clássico, o paciente está hoje na unidade de terapia intensiva, leito 18. Uma senhora teve recentemente um diagnóstico de IAM, há menos de 4 meses, reinfartou. Ela, na época, fez uma estenose de descendente anterior, e aí foi angioplastada, não foi trombolizada. Agora teve uma estenose desistente, né? Então teve um trombo intraestente e ela infartou novamente, né? Então, assim, são situações que você tem que avaliar individualmente, mas naquela história clínica rápida, na abordagem inicial, você tem que descartar situações graves, né? Na pericardite, a imagem espelho somente vai aparecer ali em AVR-V1, que pode, né, apresentar esse infra de ST ao invés do supra, né? E já no IAM não. Esse infra de ST é recíproco nas paredes opostas àquelas que sofreram isquemia. Então, essa atenção quando você estiver diante desse doente. A inversão da onda T na pericardite só ocorre quando o ST já voltou à linha de base. Na maioria das vezes, quando você vê lá um supra de ST, você não vai ter uma inversão de onda T. Já no infarto, isso pode ser simultâneo. Né? Então, você tem um supra de ST
e concomitante essas inversões de onda T. O infra de PR, ele pode ocorrer na pericardite, e é por isso que a gente avalia também, será que o PR está infrado e tem um supra de ST? Então, viu o supra, dá uma olhadinha no intervalo PR ali. Será que tem infra de PR? Se tem o supra com infra de PR, o seu olhar já tem que ser com essa busca de um diagnóstico diferencial. E eu fiz aqui um mini algoritmo para que vocês entendam mais ou menos como se proceder diante dessas situações. Eu sei que na vida prática a história clínica vai te levar a isso, mas a gente está pensando na vida como um todo, né? E vocês recém-formados às vezes não têm um raciocínio para diagnóstico diferenciais assim tão amplo, que são tantas as outras preocupações que temos, né? Então, vocês vão trabalhar na emergência e esses diagnósticos vão aparecer. E aí, o que eu preciso fazer? São 3 perguntas simples. Na próxima slide, você vai ter uma 4ª pergunta. Se você faz a seguinte pergunta, né? Diante desse eletro que você identificou, tem presença de infra, de ST, em alguma derivação além de AVR e V1? Ou seja, será que tem infra de ST em alguma derivação além de AVR e V1? Tem presença de ST convexo ou horizontal? E mais do que isso, né? Será que esse ST, esse supra de ST em D3 é maior do que em D2? Essas são as perguntas que eu preciso fazer. E se a resposta for sim para uma delas, sugere IAM, né? Então, a palavra sugestão é aquilo, você fica atento, porque esse paciente ele pode ter um diagnóstico de IAM sim. E a 4ª pergunta é, essa presença de infra de PR, ela está em múltiplas derivações? Que a gente olha o ST, né? Você olha o supra, eu estou diante de uma situação de emergência, eu quero tirar o paciente da situação de gravidade. Eu olho o supra. E aí? Dá uma olhadinha no PR ali. Será que esse infra ele está em mais de uma derivação? Se ele tiver, e a resposta for sim, sugere pericardite, né? Especialmente se no seu exame físico você identificou lá que tem um atrito pericárdico. Lógico, isso aqui, como eu falei, é um mini algoritmo, diante de todos os outros algoritmos que você já tem, mas é só para, pelo menos, na sua análise do eletrocardiograma, você ter um dado a mais para buscar esse diagnóstico, né? E o tratamento da pericardite, ela vai ser direcionada à etiologia da doença em si. Lógico que, às vezes, o doente não sabe que ser lúpica. Às vezes, o paciente abre o quadro dessa maneira. Às vezes, não. Ela está em tratamento para o lúpus e ela te conta isso, faz uso do medicamento regular ou está em acompanhamento com o reumatologista e teve esse achado dessa alteração eletrocardiográfica que não existia. E aí, a condução desse doente, para onde ele vai depender daquela avaliação que a gente já teve essa aula de pacientes graves, né? Será que ele está grave ao ponto de permanecer na emergência para estabilizá-lo? Será que ela está grave ao ponto de ir para o CTI ou não? Ela pode ir para a enfermaria ou até mesmo para casa. Como é que é a conduta diante disso? Né? Então, nesse caso especificamente, é uma paciente que se tinha dor pleurítica, a dor não cessou com as doses de medicamentos iniciais, a conduta nesse caso foi interná-la na clínica médica para acompanhamento dessa situação. Ela tinha, na verdade, lúpus, e aí foi identificado, foi um diagnóstico inicial, e aí o tratamento foi instituído e o acompanhamento com o reumatologista. Então, não liberou, foi internada, principalmente porque a dor não cessava, né? Não era uma dor que a incomodava ao ponto de que os colegas da emergência não ficaram seguros em liberar. Então, ela foi internada. Tem um caso clínico 2 aí para a gente discutir. Né? JPC, 55 anos, masculino, procura o pronto-socorro do UV, queixando-se de dispneia, dinamia, diminuição de força e disúria. Vocês já sabem, né, que agora o pronto-socorro geral ele virou UPA, né? Então o hospital universitário agora ele atende os pacientes com trauma e pacientes particulares aqui no pronto-socorro e a UPA dá suporte a toda a população, né? Então tem a UPA. Nesse caso, o paciente veio para o pronto-socorro mesmo, trazendo esse relato aí de dispneia, dinamia, diminuição de força em membros superiores, disura. Trazia com ele um encaminhamento ao nefrologista devido a um quadro de ira no mês anterior.
ou seja, tinha uma injúria renal aguda no mês anterior. Exames laboratoriais aí evidenciando creatinina de 3,5, uma ureia de 96, um potássio de 6,9, um sódio de 148. Lembrando, isso era no mês anterior. Diante dessa situação, com uma história de ira e um encaminhamento do nefrologista, conduta. Esse era o eletro que o paciente identificou. Você viu que ele tinha um potássio de 6,9 e fez esse eletro. E aí, a pergunta clássica é que esse eletro tem alterações eletrocardiográficas, né? Apresenta alguma alteração ou está tudo tranquilo? Lógico que é numa aula de diagnóstico diferencial de infarto, né? Diagnóstico diferencial de alterações eletrocardiográficas, a gente, diante de um paciente com hipercalemia, eu vou buscar no eletro coisas, né? E aí, se você olhar ali, né? Deixa eu ver aqui o chat, porque para abrir o chat eu tenho que mexer aqui em cima. Alguém falou aqui. Tem alteração não DT esperada pela hipercalemia. Exatamente isso, né? Ela pode ser interpretada como supra de ST? Cara, assim, a gente já viu várias situações, né? E como eu falo, com vocês é suave conversar com isso, mas às vezes, no auge da correria, da apresentação clínica do doente, nesse caso, eu coloquei um caso fácil de identificação. O cara já veio encaminhado com uma história de ira, mas esse diagnóstico, às vezes, ele surge por você. A família não sabe dizer nada sobre função renal e o doente chega para você. E aí você, através do eletro, sabe aquele exame rápido? Porque o eletro é rápido de ser feito. Ele, na verdade, ele vai ser... ele tem condições de ser o primeiro exame complementar a ser entregue a você na emergência, né? A gasometria também tem uma velocidade, mas o eletro é clássico. O cara chega com dor torácica, vai para a unidade de dor torácica, se houver. E o cara vai trazer o eletro e o ban vazio. Ele te traz esse eletro e o ban vazio. Qual é a conduta? Estou ali diante desse eletro. O que vocês estão vendo aí no eletro? Já me falaram aqui, né? Onda T apiculada. Beleza. Tadeu colocou aí gluconato de cálcio. Perfeito. Tem aumento de VD. Isso aí, Vitor. É um paciente previamente cardiopata? Eu não sei. Será que ele tem uma cardiopatia urêmica? Não sei. Né? Ele tem esses exames do mês anterior. Conduta inicial. Traz esse eletro. Eu preciso rechecar esse potássio. Será que de 6,9, será que ele aumentou? Será que ele está mais hoje? Não sei. Então, é uma abordagem inicial com uma solicitação de exames, sim. Eu, já pensando no tratamento, né, uma onda T apiculada, esse moço, ele precisa ficar monitorizado, sabe, Tadeu? Eu vou fazer o gluconato, sim. Qual é a função do gluconato? Já que o Tadeu tocou nesse assunto, né? A função do gluconato de cálcio em vigência de uma hipercalemia. Isso aí. Eu estabilizo essa membrana, entendeu? Perfeito. Né? Parece bobo, mas o gluconato ele não baixa o potássio do homem. Né? Eu tenho medidas farmacológicas que eu vou empregar para que eu faça uma diminuição desse potássio. Né? Mas diante dessa situação, perfeito, o gluconato de cálcio. E aí como é que eu faço? É assim, o gluconato de cálcio 10% pode ser feito até 20 ml, diluído num soro de 80, vai dar uma solução de 100 ml. Essa solução eu corro em meia hora, né? E aí eu posso repetir isso de quanto em quanto tempo? Depende da situação clínica. Como o Tadeu mesmo falou, o gluconato ele estabiliza essa membrana para evitar que esse doente ele desenvolva uma arritmia letal, né? Porque olhando caracteristicamente esse eletro, se vocês perceberem, né, eu tenho uma onda T apiculada e uma inversão de onda P em algumas derivações. Né? Então, é como se fosse uma gangorra. Na hipercalemia, o doente ele pode apresentar essas alterações de onda T. Onda T apiculada, eu preciso começar o gluconato.
E aí eu fico atento à morfologia dela, né? Não só da onda T, como há também uma diminuição da onda P e, às vezes, inversão da onda P. Já na hipocalemia, é o contrário. A onda P ela fica apiculada e a onda T inverte. É como se fosse uma gangorra. Hipercalemia, onda T eleva e onda P diminui. Já na hipocalemia, é o contrário. A onda P eleva e há uma inversão dessa onda T. Beleza. Tadeu já falou aí para mim que ele vai fazer gluconato de cálcio. Mas o que eu faço para esse doente? Em termos farmacológicos, pensando na diminuição desse potássio. O que eu posso fazer mais? Glicoinsulinoterapia. Perfeito, Tadeu. Normalmente, a gente, na emergência, pelo livro, o protocolo você pode usar 10 unidades de insulina e 99 ml de glicose hipertônica, que é a glicose a 50%. No cuidado desse paciente não evoluir com hipoglicemia, tá? Então, você pode usar a glicoinsulinoterapia, e aí a gente... a Tiana perguntou aqui, o paciente com potássio acima de 6 seria indicação também de gluconato? Perfeito, Tiana, assim, pelo livro, o gluconato de cálcio, ele só pode ser abordado, né? Você só faz o emprego do gluconato se eu já tiver uma alteração eletrocardiográfica, né? Então, se for para a prova, não. 6,5, por mais que seja acima, eu não faço se o paciente não apresentou uma alteração eletrocardiográfica. Porém, o que eu vejo na prática diária do CTI, da emergência e da vida? É de bom grado que, com potássio, como você mesma perguntou, de 6,5, você faça assim, sabe por quê? Porque esse eletro ele pode alterar, né? Como eu estou monitorizando esse paciente, eu tenho essa atenção nessa onda T, ele pode evoluir para gravidade e esse paciente ele merece sim um gluconato. Né? Então, na prática, a gente acaba fazendo porque num próximo eletro, esse eletro inicial, que porventura não mostrasse onda T apiculada, ele vai evoluir e o que eu falo, eu provo. Né? Existe uma paciente lá no leito 5, se vocês estivessem disponíveis aqui em Vassoura e tivessem um período fora de pandemia, a gente ia ver isso ao vivo. Né? Tadeu já foi nos meus plantões de quinta-noite, né? Giovana era estagiária, né? Vitor, um monte de gente de vocês que estão aqui comigo já foram lá, e até mesmo você, Tiana, já foi. Vocês iam ver pessoalmente. Leito 5, exatamente isso. Tiana, ela chegou para mim, era uma doente renal crônica em hemodiálise, com um relato de hipoglicemia refratária que levou ela a um evento de PCR durante a colocação de um catéter de longa permanência, chamado Permicat. E ela veio na primeira internação com esse relato. Quando eu cheguei, quando ela chegou no CTI, eu pedi para rodar um eletro, né, porque era pós-PCR, e ela tinha uma onda T não tão apiculada. Ela começava a mostrar uma alteração comparada com um eletro normal. Mas o potássio dela estava 5,9. Exato, 5,9. Não era 6, não era 5,5, era 5,9. O que eu fiz? Eu fiz gluconato. Ela chegou, era por volta de 3h20. O horário da visita acontece às 4 horas, só que agora é por via telefone, né? Então, às 4 horas da tarde, as famílias ligam e eu, na função de rotina, que converso com os familiares. Ou seja, ela chegou 3h20. No momento em que eu estou conversando com o familiar do leito, ao lado dela, eu olho no monitor, o eletro já tinha alterado em relação à admissão. Foi em menos de 40 minutos da primeiro eletro para o segundo. Enquanto eu estou falando com a família, eu parei o telefone e pedi, você pode rodar um eletro para mim de novo? Aí ela, mas eu rodei aquele da admissão. Eu falei, não, só queria ver. De verdade, distância de 40 minutos, está anotado no prontuário. O potássio, que inicialmente estava lá de 5,9, não mostrava uma alteração, 40 minutos depois mostrou alteração. E é isso que acontece, é um recorte. Então, é de bom grado que você faça assim. Lógico que está dizendo que é para estabilização da membrana, então eu faço preventivamente.
E aí é isso que eu quero que vocês façam, né? Então, identificou o potássio elevado, pode fazer que é adequado. Lembrando que se esse paciente não tiver, né, hipercalcemia, mas na maioria das vezes ele não vai ter, então você pode fazer. E como é que faz? É uma ampola de 10%, você faz 20 ml, um sorinho de 80, corre meia hora e pode repetir depois. Então, independente dessa imagem do eletro, por mais que eu não tivesse a onda T apiculada, nesse paciente do leito 5 que eu fiz, e ela teve, de novo, um evento um pouco mais tarde de uma hipercalemia, a onda T já no próprio monitor se manteve e aí a abordagem inicial foi essa, né? Então, é ter essa atenção com isso. Além da glicoinsulinoterapia, né? Imagina, Tiana, a gente vai estar junto, né? Então, estou doido para que vocês voltem, porque é muita discussão. Lembra que vocês são da turma 94, né? Então tiveram aula comigo. As aulas elas iam para uma área, às vezes, não planejada. Vocês iam perguntando e as coisas iam surgindo, e aqui da mesma forma, né? Eu sei que pelo Zoom há uma inibição natural. Eu não estou olhando no olho de vocês, por mais que eu olhe na câmera, e às vezes isso intimida, e vocês estão meio tímidos, mas essa conversa é uma conversa dinâmica, né? Então a aula vai para um caminho que a gente pensar. Voltando lá na glicoinsulinoterapia, como é que eu faço? Aí eu coloco assim, com esse cuidado da hipoglicemia, que esse paciente pode evoluir, se eu identificar que ela tem hipercalemia, eu posso fazer a insulina regular, 10 unidades, e nessas 10 unidades eu fico atento. Eu posso começar com 10 ou posso começar com 5, sempre associado à glicose hipertônica, né? Que você pode colocar GH, não é o hormônio, pelo amor de Deus, entre parênteses, 50%, que é glicose hipertônica, ou escreve mesmo, né, glicose hipertônica 50%, e mais do que isso, você orienta a enfermagem na administração, porque às vezes essa falta de comunicação, de orientação, pode levar a uma administração incorreta da droga. Outra coisa que é marcado nesse caso clínico, eu queria trazer essa dica para vocês, é que nem sempre o que você prescreve será administrado. Ah, Luciano, mas está na prescrição, tem que ser feita. Não. A gente está na emergência, lembra? É sua função como médico definir o que vai ser feito, a dose que vai ser feita. E mais do que isso, como vai ser feito e se isso foi feito. Ah, Luciano, mas isso é natural. Gente, não é. A gente pega pacientes vindos de vários hospitais, de locais distintos, dos municípios próximos, em que a prescrição está bonitinha. Ceftriaxona, 2 gramas uma vez ao dia, azitromicina, ou, sei lá, metronidazol, né? O antibiótico prescrito lindamente. Mas aí eu vou correndo a linha e vejo na evolução da enfermagem. Esse medicamento está checado? Não, não está checado. Às vezes, já chegou no CTI com um relato. O paciente foi trombolizado na emergência. A frase é, foi trombolizado. Aí você pensa, poxa, utilizaram alteplase, né? Ou streptokinase. Aí chega lá, você vê a prescrição, bonitinho. Mas será que foi checado? Aí eu ligo lá para baixo e falo, foi checado? Aí, antes de eu ter essa resposta, a própria equipe de enfermagem identifica num saquinho a diluição que era para ter sido administrada e não foi administrada. Então, é função do médico não só prescrever, direcionar o tratamento, explicar com muito cuidado para a enfermagem. Eu sei que a maioria delas vai saber, né? A equipe de enfermagem, na maioria das vezes, sabe fazer, mas pode ser que tenha alguém com pouca experiência. Assim como tem médicos pouco experientes, temos também uma equipe de enfermagem pouco experiente. Então, é sua função checar o que está prescrito. Tá? Isso é fundamental. Glicosilioterapia, como é que faz? De quanto em quanto tempo? Né? Faz uma vez e espera, faz uma vez a cada 4 horas, faz uma vez a cada 6 horas. Como é que a gente faz? Na maioria das vezes, se o paciente é uma situação de hipercalemia grave, eu vou chegar nela e vou definir com vocês quando é hipercalemia grave, e você não tem condições imediatas de tratá-lo de uma forma mais incisiva, e daqui a pouco vocês vão chegar nela, porque ainda faltam coisas nessa estabilização, aí sim a glicoinsulina pode reduzir esse período até que eu promova oficialmente um controle adequado desse
potássio. A glicoinsulinoterapia ela é marcada com uma redução momentânea desse potássio, porque eu não expolio o potássio com ela, tá? Que vocês entendam a glicoinsulinoterapia eu vou administrar, mas o que expolia potássio mesmo do doente é o quê? Mas o que vocês acrescentariam nessa prescrição que o Tadeu já começou falando? Ó, só o Tadeu estava falando, ele botou o gluconato, estabilizou a membrana, já colocou o glicoinsulinoterapia, e mais o que falta aí na prescrição de uma hipercalemia? Vocês fariam mais alguma coisa? Diurético, isso aí, Adriano, isso aí. Pietra, furosemida, isso aí. Perfeito. A furosemida, sim, eu vou garantir, isso aí, Tiana, furosemida. Eu prescrevo furosemida e ela vai diminuir esses níveis de potássio, porque vai espoliar, né? Vai causar uma diurese desse potássio. Isso sim, eu posso fazer. Nebulização, perfeito, Pietra, bacana. A nebulização com beta-2 também eu auxiliaria nessa redução momentânea. Lembrando que eu fazendo a nebulização, esse potássio sai da corrente sanguínea, mas depois ele volta para a corrente sanguínea. É aquela estabilização momentânea, mas eu faço sim a nebulização. Então, ó, gluconato, falado pelo Tadeu, glicoinsulinoterapia, Pietra, Tiana, o Adriano, né, falaram da furosemida. Agora a Pietra falou da nebulização. O bicarbonato de sódio, eu fico atento, mas eu posso usar também, tá, Tiana? Porque quando eu vou usar o bicarbonato, o ideal é que você solicite uma gasometria também, né? Para que você não acabe não causando um evento adverso aí, de uma acidose metabólica paradoxal nesse doente. Mas é um gatilho, eu posso usar sim o bicarbonato, mas sempre eu fico atento nessa utilização, tá? Se você solicitar uma gasometria arterial, você tem de bom grado aí, se você não identificar que ele tem uma acidose grave, e você pode fazer nessa condição, com essa atenção ao bicarbonato da própria gasometria. E o Sorcal, Pietra perguntando aqui, pode ser usado também, Pietra, né? Uma resina de troca, você pode fazer para o doente, e eu consigo também reduzir esse potássio na corrente sanguínea do doente, porque eu vou fazer essa expoliação do potássio. Qual é o outro item numa situação de hipercalemia grave que eu poderia, não item, né? Numa abordagem inicial, qual é a terapia que eu poderia instituir para esse doente, caso eu tivesse uma hipercalemia grave, numa situação em que o paciente ele está urêmico, que na maioria das vezes vai ter essa associação, né? Esse binômio, hipercalemia e uremia. Isso aí, Tadeu, diálise, né? Então, a hemodiálise, ela entra, isso aí, Pietra, hemodiálise. Bacana. A hemodiálise, ela entra aí como um gatilho, e tudo isso que vocês falaram são perfeitos. Vocês estão vendo como que é fácil conversar com vocês? Vocês têm o raciocínio montado. O que eu estou aqui fazendo é só um ajuste, né, da sequência de fazer. Então é importante isso, né? O nefrologista precisa ser acionado para que ele avalie a indicação de hemodiálise, né? Uma coisa que eu queria que vocês tivessem esse cuidado na emergência primeiro, com a letra. Eu sei que a letra de vocês é linda, né? Já tive contato com vocês, né? Eu vejo a letra de vocês quando vocês passam pelo estágio. Então, o meu plantão é segunda, eu via a letra da Vitória e da Pietra sempre no domingo à noite, né? E são letras lindas, assim, né? Então, esse cuidado eu queria que vocês tivessem, né? Na descrição de qualquer situação, na caligrafia. Mas na faculdade eu escrevo rápido e minha letra fica feia. Sim, você faz isso para você. Às vezes nem você consegue entender. Quem é que nunca faz isso? Né? E a minha letra é legível. Ela não é linda igual da Pietra e da Vitória, mas a minha letra é legível. Mas às vezes eu pego uma coisa que eu escrevi e falo assim, gente, o que eu quis escrever com isso? Né? Às vezes estou lendo um trecho de um livro, ou estou assistindo uma aula, e aí eu faço anotações, mas de uma maneira meio displicente, eu escrevo e eu não consigo interpretar o que eu mesmo escrevi, e pior, dentro de um próprio contexto. Eu, por exemplo, estava tendo aula essa semana de ventilação mecânica.
E aí, dentro do contexto de ventilação mecânica, eu sabia o que eu tinha para escrever, mas eu não conseguia identificar a letra que eu escrevi. Eu falei, meu Deus, o que eu quis escrever aqui? Então, é esse cuidado. Ah, Pietra, pode salvar. Imagina, mas vai estar lá. Imagina, a sua letra é legível, sim. Não fala mal, não. Dá para ler a letra, sim. Então, assim, eu não consegui identificar. Então, eu queria que, mais uma dica aí, cuidado na letra, né? Na legibilidade. Se vocês pudessem deixar isso descrito de forma adequada, para que a gente tivesse esse cuidado na hora da revisão desse prontuário. Às vezes você chega no plantão e aí foi feita uma conduta simples, como colocação de um colar cervical ou retirada de uma sonda nasogástrica ou nasentérica por conta de uma liberação de dieta ou dieta zero após meia-noite. Cara, parece besteira, mas uma conduta feita no plantão anterior, se for mal interpretada, ou se nem é interpretada, isso pode gerar consequências para o doente. E numa era em que a judicialização ela bate na nossa porta, infelizmente, o mundo é assim, né? Qualquer coisa que fuja da real necessidade do doente ou do familiar, ele processa o hospital e diretamente você. Né? Então, o que eu peço é esse cuidado. Né? Vocês que vão ter especialidades cirúrgicas, principalmente, né? Porque às vezes o doente ele não fica... Aqui, ó, a Mari falando que a letra é complexa, mas é linda. É linda, né? É uma letra complexa, mas dá para entender. É legível, né? Dá para ser feito. Mas, então, cuidado nessa judicialização. Você escreve lá, vai promover uma cirurgia, ou um tratamento estético, ou promessa de algo para o doente que não sai de acordo com o que ele gostaria. Primeira coisa que ele vai fazer é dizer que você não fez aquilo, que você não prometeu, ou que você não orientou. Então, descreva. Né? Se você fizer uma orientação verbal, você deixa isso escrito. Se for uma indicação, uma sugestão, ou até mesmo que a gente trabalha no CTI, que são situações de gravidade. Por exemplo, o doente ele está numa situação de gravidade ao ponto que eu estabeleça com ele os cuidados paliativos. Cuidado paliativo não é ausência de cuidado, tá, gente? Então, só um corte aqui. Eu prover para aquele doente o conforto adequado. E nessa situação, exatamente que eu lido diariamente, às vezes a família liga e eu sou o responsável por conversar com ela sobre essa paliação. Às vezes foi conversado pela manhã e eu reforço à tarde. E esse reforço eu escrevo no prontuário. Parece besteira, mas olha, converso com a senhora Terezinha, filha do senhor João do leito 8, sobre a gravidade, indico ou comunico a real gravidade e a não indicação de hemodiálise, por exemplo, chegando à conclusão que familiares, após consulta prévia, definem não realizar hemodiálise ou a intubação traqueal, que é onde eu quero chegar na emergência. Sempre pergunte ao familiar qual é a conduta diante daquilo. O doente está potencialmente grave. Você chega para ela e fala, dona fulana, eu preciso me posicionar diante disso. Eu sou o Luciano, sou médico da emergência, o seu familiar está aqui comigo. Ele não está em situação de gravidade agora para ser intubado, mas ele pode evoluir para insuficiência respiratória, ele pode faltar o ar e eu vou ser necessário intubá-lo. Se isso for uma real necessidade, qual é a posição da família? Né? Vocês estão a favor ou contra? Vocês não têm opinião? Vocês vão deixar meu critério? E aí, às vezes, a família fala, doutor, faça o que você achar que deve. Faça o melhor, mas tire meu pai da situação. Ou, às vezes, a família fala, faz qualquer coisa, mas não quero que entube, porque vai sofrer, é prolongar um sofrimento. E isso tudo, a conversa que você fizer, tem que ser anotada no prontuário. Né? Pode não ser com a letra linda da Pietra, mas pode ser com a sua letra. Né? Então, você escreva lá de acordo com o que você achar, mas que seja legível para o colega do próximo plantão saber que você já conversou e a família não quer que entube, ou, pelo contrário, quer que invista. Né? Então, é esse contato inicial na emergência. Então, a gente traçando aqui condutas, a gente já falou da hemodiálise, agora eu vou fazer um briefing rapidamente aí
sobre a hipercalemia, né? A gente já falou da conduta desse doente, então eu coloco esse doente monitorizado, eu faço o gluconato, glicoinsulina, solicito um novo exame, peço um eletrólito, avalio se ele está grave ao ponto de indicar hemodiálise e com esse cuidado. Na hora de chamar um especialista, temos que ser educados, né? Por mais que, às vezes, os especialistas não são educados com a gente, nós temos que ser educados, né? Às vezes, o colega do CTI é grosseiro com o colega da emergência, às vezes, o cirurgião olha torto para o colega da emergência que pede ajuda, às vezes, qualquer solicitação pode surtir esse efeito da pessoa não querer tratar lá o doente 11 horas da noite, né? E ele acaba te distratando, mas você é o médico da emergência, você tem que educadamente sugerir uma avaliação. Não fala assim, quero que você venha aqui fazer uma hemodiálise, né? Ou quero que você venha aqui pulsionar, né? Não, fulano, eu não tive condições de fazer a punção, não sei fazer, ou está difícil o acesso, você consegue fazer para mim? Você poderia me ajudar? Né? Então, é sempre assim, para evitar o atrito, né? Ultimamente, o mundo está tão estranho, né? As pessoas estão tão grosseiras umas com as outras, né? Numa situação adversa que é a minha visão filosófica da pandemia, né? Essa história de pandemia vai melhorar as pessoas, eu não acredito não. E, na verdade, ela está exacerbando aquilo que a pessoa já tem no interior dela, né? Então, as pessoas grossas ficaram mais grossas e os bonzinhos ficaram mais bonzinhos. E foi mais ou menos isso a minha visão aí da filosofia dessa pandemia. Mas, independente disso, esse cuidado na hora da solicitação. Então, vamos fazer aqui rapidamente só da hipercalemia, para a gente começar a conversar, né? Os valores padrões aí entre 3,5 e 5,5, a maioria das vezes o eletro vai vir normal, né? Se esse eletro começar a alterar, você já fica atento nessa hipercalemia, que ela pode estar entrando numa quadro de hipercalemia leve, depois moderada ou grave. Entre 5,5 e 7, a gente tem aí a onda T alta apiculada, tem o encurtamento desse intervalo QT. De 7 a 9, há um alargamento do QRS em si, levando aquelas sugestões de arritmias letais, né? Então, a sequência, na maioria das vezes, apicula onda T, inverte a onda P, o QRS alarga. O QRS alargado, ele tem a chance de entrar naquele padrão sinusoidal e o paciente entra em fibrilação atrial, em fibrilação ventricular ou assistolia. Isso é a nossa gravidade, evitar que aconteça isso. Mas, brilhantemente, vocês já começaram a tratar, dificilmente esse doente vai evoluir assim. Mas é sempre um olho no exame, outro no paciente e uma atenção aí fundamental no eletro, né? Então, a gente tem aí um achatamento ou desaparecimento da onda P, quando ele está aí na faixa de 7. Lógico que isso é um valor teórico. Às vezes eu consigo identificar essas alterações com valores menores. Não precisa chegar a 12 o paciente ter PCR. A gente já viu PCR com o paciente de 8,5 de potássio, né? Então, assim, isso é individualizar o tratamento, é ficar atento às possíveis alterações, e foi aquilo que a Tiana perguntou, né? Será que, mesmo sem alteração de eletro, eu faço gluconato? Faz sim, porque você está na emergência e é de bom grado que você tenha esse respaldo, de pelo menos estabilizar essa membrana para evitar a evolução de gravidade, né, no seu plantão. Então, aí, quando a gente tem, de acordo com o protocolo, né, acima de 9, mas isso pode acontecer com valores menores, a gente tem essa fusão do complexo QRS com a onda T, causando o que a gente chama de um padrão sinusoidal, né, que lembra um sino invertido, né, a palavra sinusoidal, e a PCR e a sistolia acontecendo aí na hipercalemia acima de 12. Mas lembrando, a gente já viu PCR com hipercalemia menor do que 10, né, na faixa era de 8,5, 8,6. Né? Então, nos distúrbios do potássio, falar rapidamente aí, em média, 2% desse potássio aí está no meio extracelular, ele é o principal íon intracelular, esse valor normal de 3,5 a 5,5 que você já sabia, e aí ele influencia diretamente essa potencial de ação aí dos miócitos cardíacos, motivo pelo qual vocês, a conduta inicial aí do Tadeu foi colocar o gluconato, é perfeito para que a gente fique aí atento nessa possível estabilização dessa membrana, e aí você começa
a conduzir esse doente da melhor maneira possível, né? Então, aquele período de repolarização da fase 3, né, do potencial de ação de ambas as células e a manutenção desse potencial de repouso das células de resposta rápida, causando aí a fase 4, né, no evento do potencial de ação em si, do ciclo da contração cardíaca, né, do miócito. Na hipercalemia, há esse aumento aí extracelular, na maioria das vezes aí cursando com maiores do que 5,5. Ah, Luciano, e potássio de 5,5 cravado? Pode dar alteração no eletrocardiograma? Pode, né? Às vezes até 5,2, 5,3 o eletro já começa a ficar alterado, mas na maioria das vezes sempre acima de 5,5, né? E esse novo potencial de repouso, ele fica menos negativo que menos 90 e milivolt, esse doente, ele acaba evoluindo com essa facilidade de entrar num quadro de arritmia letal, né? Então, tem uma fase de repolarização encurtada, essa onda T, ela dura menos e fica mais apiculada, né? Formando a onda T clássica em tenda que a gente tem. E esse intervalo QT, ele também vai estar encurtado por conta dessa repolarização encurtada por ele estar menos negativo, né? E ocorre o quê? Uma alteração também dessa despolarização. Ativações atriais e ventriculares e propagação desse estímulo de forma mais lenta, com um alargamento do QRS, um achatamento ou até inversão dessa onda P. Lembra que eu falei que era uma gangorra? Se a onda T eleva, a onda P tende a diminuir e isso altera a despolarização. Eventualmente, o paciente pode evoluir para arritmia, por isso que a gente faz o gluconato, né? No paciente com hipercalemia, tem essa, na maioria, certa relação, eu coloquei, correlação entre níveis séricos e os achados no eletro, mas às vezes pode acontecer o inverso, como a Tiana falou, né? Será que mesmo sem alteração do eletro eu posso fazer? E o inverso, mesmo sem alteração no potássio, tem alteração no eletro, eu faço? Isso que a gente fica atento, né? Então, avaliar a clínica, olhar o eletro e aí você fazer de acordo com o achado inicial ali, né? Se você tiver alteração no eletro, você está mais do que respaldado para realizar. Só alteração no potássio eu posso fazer? A gente faz sempre, porque a gente sabe que isso, se o elétrico alterou inicialmente, ele pode vir a alterar. Então, essa alteração assim, da progressão da direita para a esquerda, né, que a gente chama, primeiro começa a onda T em apicular, né? Eu apiculo a onda T. Depois o complexo QRS ele alarga e depois a onda P inverte. E aí nisso, somado, leva aí um padrão de onda sinusoidal e que é um pré-fibrilação ventricular e o paciente pode acabar em assistolia, por isso que a gente fica sempre nessa situação. Então, para definir leve, moderado e grave, coloquei aí corte de 5,5 a 7, né? Essa onda T em tenda, simétrica, apiculada, ela é mais estreitada e aumenta essa amplitude, né? Em tenda. Forma tenda como se fosse uma tenda do índio, né? Uma tendinha assim. Ah, mas eu sei que tem aquela tenda curvada. Não, aquilo é toldo, não é tenda. Entenda, né? Toldo é diferente de tenda. Tenda indígena, né? Há um intervalo QT reduzido e essa tensão entre hipercalemia e doença coronariana, porque pode causar essa falsa impressão de supra de ST e, na verdade, o paciente está hipercalêmico, né? Na moderada, aí, de 7 a 9, em média, né, esse alargamento e achatamento do QRS diminui a amplitude dessa onda P, há uma lentificação nessa geração, né, do estímulo elétrico na fase 0 e, consequentemente, a propagação dos estímulos entre os miócitos. Esse intervalo PR ele aumenta, que é o que a gente tem no BAV de primeiro grau. Exemplo clássico, lembra que eu sempre tento trazer para a situação real. Paciente leito 4 está lá agora no CTI, paciente cardiopata prévio com história de AVE isquêmico em fevereiro de 2020, no período da pandemia, ficou com ausência de contato com o médico cardiologista, evoluiu com uma arritmia que precisou ser cardiovertida. Quem estava ontem na UPA aí sabe dizer, né? Foi uma cardioversão elétrica com 200 joules e doente chegou para mim ontem à tarde. Então, o paciente ele faz uso
de beta-bloqueador, ele usa regularmente carvedilol, ele usa regularmente xarelto, 20 miligramas, porque ele tem uma FA crônica, evoluiu com instabilidade hemodinâmica e uma TV, uma cardioversão elétrica por conta de uma taquicardia ventricular monomórfica. Chegou para mim no CTI de que maneira? Bradicárdico, normotenso, com BAV de primeiro grau. Porque tinha lá um PR aumentado. Então, o que eu fiz imediatamente? Solicitar exame. Será que esse paciente aí tem o motivo dessa TV? Foi algum distúrbio hidroeletrolítico? Não. Os eletrólitos estavam normais no doente, mas de qualquer maneira ele permaneceu internado porque foi uma pós-taquicardia ventricular cardiovertida com 200 joules. Uma coisa que deixa marcado aqui, Luciano, nesse caso você vai usar amiodarona ou não? Né? Nesse caso, pelo protocolo, eu uso amiodarona sim, mas lembrando, eu tenho que individualizar o tratamento. O doente estava bradicárdico, ele tinha um BAV de primeiro grau e ele tinha uma FA crônica. Será que se eu fizesse amiodarona naquele momento seria mais benéfico ou pior para o doente? O que eu preferi fazer? Eu deixei a amiodarona em stand-by e tentei observar a frequência e, se houvesse indicação, utilizaria um beta-bloqueador venoso ao invés da amiodarona naquele momento, que era o momento inicial da abordagem. Mas Deus é tão bom comigo e com o doente que a gente não precisou intervir de forma mais agressiva de toda a agressão que ele já tinha sofrido, que era a cardioversão. E ele ficou bem, ficou lá no CTI, vai de alta aí provavelmente daqui a 2 dias, quando isso estabilizar. Então, tem o alentecimento dessa passagem do estímulo do átrio para o ventrículo. Eu dei o exemplo de um paciente com BAV de primeiro grau pós-taquicardia ventricular cardiovertida. Não tinha a ver com o potássio, mas era questão do BAV de primeiro grau para você ficar atento lá quando tem um aumento desse intervalo PR. Né? E uma progressão de acordo com a elevação desse potássio. Por isso que é importante essa reavaliação constante. Né? Já na hipercalemia moderada, esse potássio aí está acima de 8, lembra? A própria, eu já tinha dado o exemplo para vocês, né? Hipercalemia moderada pode levar o paciente a PCR sim, tá? Pelo protocolo. Só hipercalemia grave, acima de 12, não é assim, tá? É ficar atento que esse doente pode, né? A onda P desaparece completamente, há um comprometimento avançado dessa condução interatrial, e aí entra no que a gente chama de sino ventricular, né? O ventrículo acaba detendo essa habilidade, como o coração, vocês sabem, o mais rápido comanda, e aí acaba, como há um alentecimento dessa condução interatrial, o doente acaba evoluindo para uma situação de gravidade, fibrilação ventricular, sendo o ventrículo responsável pela manutenção dessa frequência cardíaca do doente. Na maioria das vezes é fatal e, se não identificada precocemente, revertida, esse doente, invariavelmente, ele vai morrer. Então, um potássio acima de 9 aí na hipercalemia grave, com esse supradesnivelamento do segmento ACT, como a gente deu. E aí tem esse nome, né, de pseudoinfarto ocorrente de lesão dialisável. Como vocês são meus alunos, eu queria que vocês utilizassem esse termo, que é bonitinho, você imagina. Você escrever assim, solicito uma avaliação do nefrologista, pois identifico no eletro corrente de lesão dialisável. O cara vai dar um beijo em vocês e vai trazer hemodiálise na hora. Né? Porque você falou de uma forma muito bonitinha. Mas, brincadeira à parte, quando tem esse gradiente elétrico, né? Essa diferença entre regiões acometidas levando a uma hipercalemia e, consequentemente, a um supradesnivelamento. Então, ele não é o infarto, não é o supraclássico, é o pseudoinfarto, uma corrente de lesão dialisável. Vocês vão ver que o supra vai diminuir após a hemodiálise. Então, por isso que a corrente de lesão dialisável dialisou o homem ou a mulher, vai ficar bem. É por isso que então, deixa aí corrente de lesão dialisável como gatilho na hora de escrever. Porque a medicina é assim, né? A gente escreve tanto, a gente passa mais tempo escrevendo do que examinando o doente em si, né? Às vezes, num plantão noturno, seja na emergência, você examina, mas a quantidade de papéis que você preenche, a quantidade de coisas que você evolui, a quantidade de coisas que você escreve, quer seja relatório, né? Você passa mais tempo, então, por isso a importância da letra bacana. Né? Então, aí, como eu já tinha dito no slide anterior, né, uma fusão desse QRS com onda T, levando a esse onda sinusoidal, não há esse intervalo QT, não, encurtamento até desaparecimento. O paciente, ele pode acontecer quando ocorrer uma
hipercalemia, esse achatamento do QRS ele acaba sendo mais largo e aí o paciente entra em onda sino, né, de sinusoidal, com indício de PCR iminente. E é iminente mesmo, né? Você passa a monitorização contínua para isso, para que você visualmente identifique uma alteração. Mesmo que aquele eletro, no início, não tivesse mostrado aquela alteração, o paciente pode evoluir. Na maioria das vezes, evolui. Então, estou aqui, né, nos principais achados, né, do paciente que a gente já mostrou, esse slide só para vocês entenderem. Eu estou aqui no paciente com potássio acima de 12, com essa PCR em assistolia ou fibrilação ventricular com a intenção de reversão. Então, você tem que reverter. Trouxe aqui mais um eletro para que vocês entendam aí. Ó. Vamos identificar aí as ondas T apiculadas. Tá? Ele tem o QRS alargado e uma onda em sino, né? Que a onda S aí acaba continuando com essa onda T em D2. Olha aí. Né? Tem D2 a VF, de V2 a V5. Sabe esse padrão em sino? Ah, Luciano, mas eu não estou vendo o sino. Imagina a onda T apiculada, né, entre os dois QRS, formando aquela silhueta do sino. Né? Então, é isso que é um padrão sinusoidal. Esse doente, se não for revertido, se você não agir imediatamente, esse doente vai evoluir para PCR em minutos, né? Questão de minutos na sua frente. Né? Então, aqui, ó, o gluconato de cálcio, né, que a gente já tinha conversado na nossa discussão, estabiliza a membrana. Eu coloco aí 20 ml no soro de 80, em média aí de 30 minutos. Para reduzir a calemia aí, de forma transitória, como vocês mesmos já tinham dito, né? Tadeu falou da glicosulina, Tiana falou do bicarbonato, né? O beta-2 agonístico falando pela pietra. Então, glicosilinoterapia, 10 unidades de insulina, mais glicose hipertônica. Posso fazer de 4 em 4 ou a critério médico, de acordo com o doente. O próprio bicarbonato de sódio 8,4, né, de 50 ml aí em 20 minutos. Mas ter atento aí essa gasometria na mão para que você tenha um respaldo maior na abordagem desse doente. Quando a gente fizer a nebulização aí com fenotorol ou salbutamol também. E atenção às taquicardias, né? Porque o efeito adverso aí desse beta-2 agonista inalatório é a taquicardia. E medidas para reduzir definitivamente a calemia, como vocês mesmos falaram. Repara, eu não digitei nada. Vocês falaram, o slide já estava pronto. E eu não trouxe de acordo, você digitou rápido. Não foi nada disso. Eu digitei nada. Vocês falaram que eu trouxe de tratamento. Ó, falaram da Sorcal, né? Que eu preciso dar para esse paciente em vigência para eu definitivamente diminuir. Eu faço com que ele perca, né, esse potássio pelas fezes e aí eu troco esse cálcio. Né? Então, eu perco potássio e reabsorvo cálcio na mucosa colônica. Eu faço furosemida, em média, aí, 20 a 40 miligramas e vê a critério, dependendo se ele tiver estentor crepitante, tiver edema de membro inferior, eu acabo sendo um pouco mais vigoroso em relação à administração da furosemida e a hemodiálise nos casos refratários, nos casos graves, em que vocês identificarem. Vocês conseguiram perceber que, à medida que vocês falam, as coisas fluem, e aí o entendimento do que já era conhecido fica um pouco mais fácil? Eu tentei trazer algumas situações que são reais. Tá? Isso que eu trouxe aqui não é invenção, não é um caso clínico inventado, é uma coisa real. Esse paciente existe, os doentes que eu dei exemplos estão no CTI, e a vantagem de dar aula imediatamente depois do plantão é que eu tenho muito fresco valores do que aconteceram. Né? Então, essa questão da arritmia com cardioversão elétrica e intervalo PR com BAV de primeiro grau, está lá, não estou inventando. Está lá no prontuário, dá uma olhada e está escrito por mim. Né? BAV de primeiro grau, que está ali. Eu escrevo. Por que eu escrevo? Porque amanhã esse BAV pode ser de segundo, ou pode ser total daqui a pouco. E aí fala, poxa, mas ele já chegou com BAV total? Não, vocês são meus alunos e vocês vão escrever as alterações que vocês estão vendo. A gente esperaria que ele não quisesse, eu não queria que ele tivesse nenhum BAV, mas ele tem. E aí eu não escrevo nada? Ou por insegurança eu não escrevo? Por isso que a terapia intensiva é vista com esse olhar de ser o lugar mais difícil de trabalhar, porque você tem que deter algumas habilidades. Né? Então, uma habilidade que é fundamental do intensivista é de prontidão. Né? Você tem que agir de acordo com aquilo que você viu.
Então, tem que ter a proatividade. E uma outra coisa que eu chamo, mas é uma questão individual, não é só do intensivista, é da vida profissional como um todo, não só o médico, mas o médico principalmente, que é o capricho, né? Então, tenhamos que ter capricho na hora da solicitação. Opa, Tadeu me perguntou aqui, né? Boa pergunta, Tadeu. Você usa a furosemida mesmo no paciente euvolêmico ou, nesse caso, eu prefiro usar o Surcal? Lembra, eu estou dentro da emergência, Tadeu. A história do Surcal existe e ela eu vou fazer esse envelope. Mas pode acontecer que esses pacientes hipercalêmicos, eles venham com um quadro de náusea e vômito, porque é comum isso acontecer. E, às vezes, administrar o Surcal por via oral, ele vai acabar vomitando aquilo que administrar, porque eu nunca experimentei, mas quem já experimentou diz que não é um gosto bom. E aí a pessoa acaba tendo uma êmese exacerbada. Mas se o paciente está euvolêmico, você pode fazer a furosemida? A palavra é com parcimônia. Lembra que eu coloquei aqui, 40 miligramas a critério, mas você pode começar com 20 e observar se a diurese está presente, se não vai instabilizar esse doente, e se a sua tratamento definitivo, que seria a hemodiálise, caso esse paciente evolua para uma gravidade maior, for muito distante da sua realidade. Você está trabalhando num hospital, por exemplo, no interior de Minas, e aí a cidade de referência para o seu hospital fica mais ou menos, por exemplo, 120 quilômetros. Mas o nefrologista lá não tem nefrologista de plantão, ele só vai vir no dia seguinte. E aí você vai ficar com o doente até o dia seguinte, esperando essa hemodiálise, aí você pode lançar a mão da furosemida. Lógico que são as opções para reduzir a calemia, mas é individualizar. Será que esse doente vai tolerar algo via oral? Na maioria das vezes ele não tolera, mas é uma solução a pensar. Então, ele mesmo euvolêmico, eu faria furosemida, aí você faz com parcimônia. Ao invés de usar 40 miligramas, você faz 20 miligramas uma vez e observa, para ver se a diurese vai mudar a hemodinâmica, como é que esse doente vai ficar. Lógico que um doente que tenha uma doença renal crônica, por exemplo, agudizada, que a gente chama de uma piora da função renal de forma súbita, levando esse doente a ficar hipervolêmico, essa furosemida ela vai estar indicada, mas às vezes o paciente também está anúrico, né? O paciente não urina. Então, é individualizar a abordagem. Mas respondendo, eu posso usar no paciente euvolêmico? Pode, com parcimônia. Tá bom, Rodrigo? Você tem esse cuidado em relação a não causar iatrogenia ao doente lá. Mas ficar atento que, na maioria das vezes, esse doente ele tem uma dificuldade de ingestão de qualquer coisa via oral. Tá? Então, meninos do meu coração, era isso que eu tinha para trazer hoje no diagnóstico diferencial.